Ah, então é Bruno Pinheiro. A gente vai falar do pessoal da PEC das drogas, não é isso? Ah, então vamos lá. Bruno Pinheiro, fala aí como é que tá a situação da PEC das drogas em Brasília. Vamos botar o Bruno Pinheiro aqui na tela. CCJ tá avaliando esse tema, deve avançar mesmo. O que você me conta, meu amigo? Eu quero bastidor também, hein? Porque essa é a nossa prioridade. Boa tarde. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha. Iniciou já esta reunião, iniciou há cerca de uns 50 minutos aproximadamente, com muita confusão. Essas são imagens recuperadas, eu estava acompanhando esta reunião lá em loco e quando inicia tem uma leitura de uma ata, né? Às vezes quando a ata entra no sistema da Câmara, não é necessário a leitura da ata, fica dispensada a leitura da ata. Quando iniciou a sessão, os parlamentares aliados do governo já exigiram que fizesse a leitura da ata e de forma muito orquestrada começaram a reclamar que era necessário retificar essa ata porque existia diversos erros de redação. O nome da presidente estava errada, tinha uma vírgula errada, o nome de um outro parlamentar estava errado e começaram a realizar uma questão de ordem. Isso tudo para tentar dificultar ou até mesmo adiar esta sessão, esta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Começou uma discussão ali, logo na sequência surgiu uma questão de ordem, que um parlamentar da oposição não estava usando a roupa adequada para uma reunião. E aí começaram a ler uma questão de ordem, queria interromper a sessão ou que esse parlamentar acabasse sendo retirado. Isso tudo para tentar dificultar a discussão ou até mesmo ir empurrando essa história numa tentativa de adiar essa discussão. Logo na sequência tinha um requerimento que foi analisado. Um requerimento para retirar de pauta esta votação, essa análise sobre a criminalização do porte e da posse de qualquer entorpecente que já foi aprovado lá no Senado Federal. Então gerou toda essa discussão, levando muito tempo, quase uma hora de muita discussão. O requerimento não foi aprovado, foi rejeitado. Chegaram a uma discussão com a deputada Sâmia Bonfim, até em relação ao seu irmão, que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. E diante disso começou uma outra confusão, relembrando o luto da família. Enfim, começaram a lavar muita roupa suja ali até que, enfim, começaram a analisar essa verdadeira discussão que é o mais importante da sessão de hoje. O relator, que é o deputado Ricardo Salles, me confirmou que não vai acontecer nenhuma alteração. Da mesma forma que foi aprovado no Senado, vai também ser colocado em votação aqui na CCJ. Horas antes de começar a reunião de hoje, o Supremo Tribunal Federal recebeu a devolução do pedido de vista, que era justamente nessa janela. Como estava sendo analisado por um outro ministro, o Congresso estava avançando. No mesmo dia que a CCJ retoma essa discussão, a devolução do pedido de vista acontece, ou seja, a qualquer momento será colocado em votação no Supremo Tribunal Federal também o mesmo assunto. A sessão está rolando, a gente vai acompanhar e aguardar qual será o resultado. Mas fizeram de tudo para tentar adiar ou até mesmo não acontecer a sessão no dia de hoje. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Já já a gente volta a conversar. Bruno Pinheiro que vai trazer mais bastidores para a gente aqui. CCJ quer avançar mesmo diante da tentativa de derrubar ou pelo menos impedir que essa proposta fosse em frente agora. E aí, Zé Maria, que caminho que deve tomar, hein? Ela será aprovada. Isso já está definido. Houve uma contabilidade aqui. Quando alguém se propõe a fazer a tal obstrução, que é democrático, é regimental, né? Essa obstrução é porque está perdendo. Eu tenho saudades do velho Ulisses Guimarães. Ele chamava os líderes e dizia, vamos perder logo. E entrava para o plenário para perder. Mas hoje a ideia é o seguinte, se eu estou perdendo, vamos atrasar, vamos impedir a votação, mas não consegue. Num determinado momento, a maioria acaba vencendo. Esta emenda à Constituição, Bruno lembrou muito bem, né? Ela é um tipo de resposta ao Supremo. O Supremo pode, neste julgamento, né, liberar o uso de drogas, de uma certa quantidade de maconha, que é o julgamento lá, não é drogas em geral. Certa quantidade de maconha. Digo certa quantidade, é porque ainda não está definida esta quantidade. E o Congresso entende que definir quantidade de drogas, a legislação, é uma função do Congresso, e é real. Para isso que os deputados e senadores foram eleitos. E aí apresentaram uma emenda no Senado, uma emenda forte, assinada pelo presidente do Congresso. E assinada também como coautores
os líderes dos partidos, ou seja, os líderes assinam pelos representados ali. É uma emenda muito forte. E essa emenda diz o seguinte, que porte, posse de qualquer quantidade de drogas é crime. E aí a lei vai definir o que será a punição para o traficante, que será muito maior, e menor para o usuário, mas todos terão punição. Eu entendo que a função do Congresso é isso mesmo, colocar a cara, né, na tela e decidir sobre isso, e não o Supremo Tribunal Federal legislar sobre um assunto tão polêmico. Olha, isso é polêmico demais, mas é preciso colocar um freio no que eu considero que existe uma epidemia no Brasil, viu, de uso de drogas. Inclusive, nós já trouxemos essa análise aqui, né, de que o Congresso se moveu dessa maneira, inclusive, ou justamente por conta do processo ter chegado ali ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Congresso fala, opa, isso aí é meu. E já que vocês estão querendo delimitar, vamos colocar um pouquinho mais de restrição aqui. Alan Gani, e de que maneira que a relatoria de Ricardo Salles pode dificultar ainda mais esse tema que, de certa forma, vai na contramão do que busca o governo federal? Mais um tema, e nesse caso da pauta de costumes, que sai do controle, que nenhuma articulação é capaz de arrefecer ali a fervura. Exatamente, traz uma dificuldade adicional para o governo, concordo absolutamente com o que o Zé colocou, vai ser aprovado no Congresso Nacional, não vejo diferente. E eu tomei o cuidado, Evandro, de ler o projeto na íntegra. Na verdade, ele criminaliza todas as drogas, mas ele deixa claro que o usuário não vai para a cadeia. Né? Então não tem... Porque do jeito que está sendo colocado, muitas vezes parece que o usuário vai para a cadeia. E não é isso. Então é muito mais uma resposta ao Supremo Tribunal Federal reafirmando a lei que já existe hoje. Como é que é a lei hoje? O consumo de droga é crime no Brasil. Só que é um crime que é apenas uma contravenção penal, que você não vai para a cadeia na prática. Você recebe ali uma multa, uma pena alternativa, um trabalho comunitário, um trabalho educativo, mas não vai para a cadeia. Então eu vejo que é muito mais reafirmar o que já existe hoje do que algo que vá levar de fato um usuário para a cadeia. Você concorda, Piperno, que a proposta está sendo mal dimensionada ou mal explicada e isso gera esse confronto que nós acompanhamos até agora em torno desse tema? Bom, eu já falei isso algumas vezes, reafirmei isso ontem, né, que a gente tem o Congresso mais reacionário de todas as democracias ocidentais. Tem nenhuma que chegue perto do que o Congresso brasileiro tem feito. O perfil dele, nenhum. Mas o que tem de reacionário, do jeito que você coloca? Está sendo contra a droga? Aí não é questão de ser contra a droga. Não, está reafirmando o que já existe. Consumir droga é crime. Por exemplo, aí é reacionário? Até porque a gente sabe como essa história termina. Imagina, por exemplo, se alguém, em algum momento, se alguma autoridade de segurança vai ter coragem ou vai ter autonomia, principalmente autonomia, para, por exemplo, prender lá, enfim, deter, enfim, multar, processar um maconheiro do alto escalão. Não vai, isso é uma ficção, isso aqui é Brasil. Mas já é assim, Piperno. Esse projeto ele não traz nada de diferente do que já ocorre hoje. Mas veja bem, e se houver, por exemplo, reincidência? Que não fique usando droga. O sujeito fumar um baseado e depois resolver fumar um outro baseado, quer dizer que esse sujeito então... É errado, não faça. Ou seja, esse sujeito é um criminoso. Então, é óbvio que isso aí vai na contramão do que acontece na maior parte do mundo civilizado. Aliás, outro dia foi a Alemanha, vários estados americanos, vários estados americanos estão revendo as suas políticas, pensando em rever as suas políticas, porque tem aumentado o consumo e tem trazido problemas nas grandes cidades americanas. Mas não exatamente maconha. Está relacionado à criminalidade. Mas não exatamente maconha. O cara vai lá punir cocaína, heroína, drogas. Então aí já... temos uma outra definição, temos uma outra classificação. Então, é claro, se o cara está com um tijolo de maconha na rua, e já falei isso aqui, é óbvio que ele não vai consumir aquele tijolo de maconha. Mas vamos lá. Mas se o cara está com um baseadinho... Vai fazer uma bomba. Tudo bem. Vai fazer um chá de maconha. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o benefício? Tem algum benefício na legalização do consumo? Qual é o benefício, Piperno?
Não é uma questão de benefício da legalização. O que está errado para mim, no caso da maconha, é a criminalização. Segré, você estava com saudade? fumo, Você estava com saudade disso aqui? Tô curtindo. Dessa divisão de tela? Eu também. Eu até fiquei quieto, não interrompi ninguém, porque Deixa eles ficamos tanto tempo sem isso, né, que a gente vai matando essa vontade. Fala, Segré, qual que é o teu ponto de vista? Eu vou aproveitar que o Alan estava em Nova York. Eu estive recentemente. A cidade... É uma fumaça. Virou. Imagina. Farofa. Isso. Mas você anda na rua, na frente do policial. Coloca o Congresso brasileiro lá para você ver o que vai acontecer. Só que tá ficando decadente. Falando de outro tema que também é importante, né, e delicado para o governo, que é a PEC das drogas, que está em votação ou estava na CCJ, houve pedido de vista e o Bruno Pinheiro chega então para trazer essa informação e atualização para a gente aqui no 3 em 1. O que aconteceu, Bruno? Tenho 2 minutinhos para você. Adiado, era justamente isso que era esperado, na verdade, entre os aliados do governo. E aí houve justamente um novo pedido de vista em coletivo. Isso será analisado em uma outra oportunidade. Eu conversei agora com alguns nomes aliados do governo, nome de esquerda, que disseram que é o seguinte: até que alguns nomes da oposição estão fazendo o discurso certo, mas não tem um consenso, não tem como colocar uma criminalização para o usuário do entorpecente, aquele que já sofre com esse vício, acabar sendo condenado e ficar encarcerado durante 5, 6, 8 anos e se tornar vítima de uma organização criminosa dentro de uma penitenciária, que o sistema já é muito difícil, já não funciona 100%. Então, não há esse consenso para a criminalização de quem já é usuário do entorpecente. Então, isso será analisado e uma outra reunião será agendada na Comissão de Constituição e Justiça, respeitando o seu tempo de 2 minutos. Evandro Cini. Tá perfeito, Bruno Pinheiro. Não tenho nada para cobrar de você nesse momento. Obrigado, se tiver novidade ou alguma mudança aí, porque o negócio está quente, né? Você conta aqui pra gente no 3 em 1. Até já, meu amigo.